E aí, pessoal, voltando aqui com a aula 15, tá? É a aula que a gente vai chamar aqui a função. Então, na aula 14 a gente criou uma função e imagina que eu preciso chamar essa função, tá? Aqui no meu código da aula 15, tá? Então, eu vou criar aqui o meu código. Na verdade, eu vou chamar, né, a função, essa função que está aqui, né? Dentro da aula... Opa, ela aí, abri duas vezes aqui, peraí. É aula 14. Beleza, então eu vou chamar essa função aqui, tá? Para dentro do meu código da aula 15, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu vou usar importação, tá? O import aula 14.py, tá? E aí, lembrando, né, que aqui eu preciso colocar aqui, ó, o olá para ele rodar. Então eu vou fechar aqui. Então eu importei aqui a aula 14, tá? E aí, vamos fazer um teste aqui no terminal. Vamos ver primeiro se ele vai rodar, tá? Ó. Aula 15. Opa. Python 3, aula 15.py. Então ele chamou aqui, tá? Mas ele deu um erro aqui. Deixa eu só tirar esse ponto .py aqui. Eu acho que foi por isso que ele deu um erro, tá? Beleza, ó. Então a gente vai importar, né, a aula 14 dessa forma aqui. Então a gente importou a função lá da aula 14, tá? Não, ele não precisa ser uma função exatamente, mas se a gente for chamar para aula aqui para aula 14, exemplo, se eu tô aqui no caso, se eu for chamar uma outra aula, é mais fácil fazer ela como uma função, né, que é o certo, e a gente chama pra cá, né, pro nosso código aqui. Então, estou rodando a aula 15, ó, se vocês verem, então ele está chamando a função que está lá na aula é, na aula 14, tá? Então essa aqui é a aula 15. Então eu posso colocar alguma coisa aqui, ó, só para vocês verem, ó, deu certo, tá? Porque eu chamei então, né, opa, faltou aqui. Eu chamei então a função lá da aula 14, né, que era estava escrito lá pessoal, tá? Olá, pessoal do curso de Python, e logo em seguida eu coloquei um print aqui só para vocês verem que deu certo. Então é dessa forma que a gente chama uma função, tá, de um outro código para dentro de um outro código. Por que eles fazem isso aqui? Por que eles usam muito função? Porque é o seguinte, tem códigos em Python que é muito longo e não é só uma parte do código, tá? Então eles precisam de fazer uma ligação entre aqueles códigos, tá? Então a pessoa, exemplo, vou dar um exemplo, ela cria o main.py, tá? Que vai carregar as informações aí padrão do código, e eles podem colocar um outro que é a configuração, tá? Então aí aqui dentro do main eles vão chamar alguma função, ou se não o código inteiro, tá? Que está dentro aqui do outro arquivo chamado conf, tá? A mesma coisa do que eu fiz aqui, ó, tá? Estou na aula 15, eu chamei a aula 14, tá? O def aqui da aula é 14, beleza? Então a aula encerra aqui.